Estamos de volta. O Instagram me derrubou por conta da música, não é? Puxa vida, fiquei triste. Não esperava isso, Instagram. Não esperava, mas tá tudo certo. Vamos entrando, todo mundo de novo, sem problema nenhum, a gente se organiza de novo. Não é, gente? Estamos juntos aqui nessa organização, na nossa loucura. Eu quero isso. Aqui, pronto. Boa noite para vocês que estavam, né, comigo e estão de volta. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente iniciou a live com a canção do Fábio Júnior chamada Pai Herói. E eu trouxe essa música porque ela fala, a letra toda, ela fala de diversas visões do mesmo pai, né? E no final o Fábio Júnior faz algo muito interessante, que é a reconciliação com esse pai, né? Quando ele fala, pai, você foi meu herói, meu bandido, hoje é muito mais que um amigo, nem você nem ninguém tá sozinho e você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Ele está dizendo no final dessa canção que mesmo com todas as representações e com toda a dor que possa ter causado essa relação com esse pai, né, por conta dos diversos arquétipos que uma mesma pessoa pode representar, né, ele consegue no final ver a humanidade desse pai, ele consegue ver que esse pai é um ser humano e que ele consegue então se reconciliar. Ele diz, nem você nem ninguém está sozinho, eu sei que você é humano, mesmo, né, quando ele fala, você foi meu herói e também foi o meu bandido. Gente, aqui tá caindo na internet. Não, Val, o Facebook me derrubou. O Facebook não, o Instagram derrubou, falando que era por conta de direitos autorais. Que eu podia tomar um strike na conta e eles mesmo derrubaram. Nunca tinha acontecido isso antes, aconteceu agora. Mas, enfim, a gente conseguiu ouvir a música toda. E eu tô com a letra aqui e a gente vai conversando sobre isso. Mas foi isso, derrubou todo mundo, quer dizer, me derrubou, então vocês ficaram sem o acesso à live, eu também caí, mas foi por conta disso. Eles falaram, botaram uma tarja dizendo que iam fechar a live por conta de questões de direitos autorais, por conta da música. Pronto, então, boa noite para vocês que estão chegando, o Rudese chegou, elogiou aqui a minha roupinha vermelha, então tá tudo certo. E, gente, tá um frio tão gostoso aqui, para não dizer o contrário. Né? Tá um frio, gente, que vocês não têm noção. Mas pronto. E então vamos começar a desenvolver o nosso tema. Boa noite, Soneca, Iris, todo mundo chegando aqui. Tamo indo. Esse tema tão tocante, né? Que é o tema abandono paterno, consequências e como superá-lo. A gente fala muito da relação com a mãe, a gente traz muito sempre essa questão com a mãe, mas às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de tatear um pouco essa questão da relação com o pai, né? E eu, como eu disse para vocês, eu gostei muito de trazer essa canção do Fábio Júnior, no meio do caminho eu vou falando um pouco sobre ela, né? E a gente vai conseguindo fazer as ligações que eu quero fazer aqui com vocês. Primeiro eu quero agradecer a todos, né, que estão aqui presentes e vamos olhar então como terapeutas, como seres humanos, como filhos, né, como pessoas que passam pelo processo e que precisam compreender e entender para que a gente possa caminhar para uma coisa mais justa para todos nós. Eu quis trazer antes da gente começar, eu tenho um estudo aqui sobre a mitologia do pai, mas eu trouxe um trechinho de Jung, de uma publicação dele, que ele diz assim, falando sobre os arquétipos, né, da mãe e do pai, para a gente entender um pouco esse significado, eu achei muito interessante. Então Jung diz o seguinte, a mãe, que providencia calor, proteção e alimento, é também a lareira, a caverna ou a cabana protetora e a plantação em volta. A mãe é também a roça fértil e o seu filho é o grão divino,
o irmão e o amigo dos homens, tá? Filho e filha, tá? Então, o que quer dizer isso? É o que vai depois para o mundo, mas para ela é também o grão divino, é parte da divindade. A mãe é a vaca leiteira e o rebanho. O pai anda por aí, fala com os outros homens, caça, viaja, faz guerra, espalha o seu mau humor com a tempestade e, sem muito refletir, muda a situação toda num piscar de olhos. Ele é a guerra, a arma, a causa de todas as mudanças. É o touro provocado para a violência ou para a preguiça apática. É a imagem de todas as forças elementares, benéficas ou prejudiciais. Então, essa é uma leitura, né, arquetípica que Jung traz para a gente daquilo que significa, né, a força da mãe e a força do pai e a força do filho, né, dentro do que? Do inconsciente coletivo. Por que a gente tem certos sofrimentos com relação ao pai e à mãe? E hoje a gente vai falar mais do pai, nós falamos semana passada da mãe. Porque dentro de nós, quando a gente nasce, dentro do nosso inconsciente tem aquilo que é a construção inata da nossa personalidade, o nosso ego, né? Mas tem também a camada do inconsciente coletivo. Nós, a partir do momento que entramos, né, na psicosfera da Terra, nós também adentramos no inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo, existem muitos símbolos, muitos arquétipos que são independentes, né, da cultura, independentes do tempo em que essa humanidade vive, né, se há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, ou se é agora, nesse tempo de agora, a gente percebe que existe, então, um arquétipo coletivo que está no inconsciente de todos nós. E nós temos, então, dentro do nosso inconsciente, um arquétipo do que é pai e um arquétipo do que é mãe. E que já vem aí, há mais de 2000 anos, a gente vem vivendo mais ou menos nesse tempo, até um pouco mais, em função desse arquétipo que nós conhecemos hoje e que tem muito a ver com isso que o Jung traz. O que ele traz? A mãe é o inconsciente, a mãe é a provisão afetiva, a mãe é o acolhimento, a mãe é a proteção emocional, a mãe é o sentimento, a mãe é o útero, né? A caverna, é o lugar de estar ali quieto, acolhido, aconchegado, né? A mãe é a comida que eu preciso no momento em que eu preciso, toda a minha satisfação momentânea, tudo aquilo que eu preciso naquele momento. Essas são as promessas da mãe. Que todo o meu desejo, que toda a minha vontade, que tudo aquilo que eu preciso seja altamente saciado por essa figura feminina, por essa figura da mãe. E o filho sendo nutrido como aquele grão divino, algo que é humano e divino ao mesmo tempo e que essa mãe precisa nutrir para que em breve esse filho, essa filha vá para o mundo, vá de encontro aos outros homens, vá de encontro, né, à vida na Terra. E aí, qual é o papel dessa mãe? Essa mãe, ela está muito presente, ela está muito conectada com a criança naquele momento do nascimento, dessa nutrição profunda que é necessária, de total dependência, e ela é extremamente importante enquanto essa criança, ela está, digamos assim, na horizontalidade, enquanto ela ainda não anda, enquanto ela engatinha, enquanto ela precisa que todos os seus desejos primordiais sejam e necessidades e dores e fome e qualquer coisa assim, que tudo isso seja imediatamente oferecido a essa criança, que todo esse aconchego, que todo esse sentimento de seja bem-vindo, você está aqui nesse mundo, acolhido e aconchegado, e você vai ser nutrido por mim. Essa sensação de nutrição completa que a mãe vem dando, né, e que acompanha necessariamente essa criança enquanto ela está nesse estado de horizontalidade. Porém,
é muito importante para essa mesma criança que até esse momento tem essa mãe como toda essa fonte de inspiração, de acalento, né, de saciedade. Chega um momento em que essa criança precisa ir para o mundo. E quando ela precisa ir para o mundo, ela fica de pé. E quando ela fica de pé, ela precisa encontrar, então, quem? O arquétipo do pai. Ela precisa encontrar aquele que vai levar essa criança para o mundo, que vai mostrar para ela esse mundo, que vai dizer para ela, olha, agora está na hora de sair da barra da saia da mãe. E nós vamos, então, pegar e ir em frente, ir para fora, né? Nós vamos então agora conhecer esse mundo novo, nós vamos conhecer essa nova perspectiva de vida, agora que você está de pé. Agora que você está de pé, meu filho e minha filha, eu vou ciceronear você nesse novo mundo. Vou te apresentar a guerra, a paz, vou te apresentar o espírito de luta, vou te apresentar a força da vida, vou te apresentar experiências, vou te apresentar e vou te guiar nesse mundo novo até que você possa caminhar com as próprias pernas. A Longa Respira falou, Gel, fala hoje sobre a questão paterna e alienação parental. Posso falar, se eu esquecer me lembra, não estava aqui no script, mas eu posso falar. Marcelo, oi Marcelito, tá aqui, falou, precisava dar um testemunho ao vivo, sou a prova viva da rejeição de um pai com o próprio filho. Sim, você tem uma história difícil, né, meu amor? É verdade. Mas se a gente conseguir aqui, eu chamo você pra gente falar. Senão eu posso te convidar até para uma outra live. Eu tenho muita coisa para falar, mas vou amar compartilhar, que você compartilhe com a gente sua história. Te amo, meu amor, muito. Então, vamos falar um pouquinho disso. Uma das coisas que eu queria falar, então, sobre essa questão do arquétipo, né, do pai, a gente falou aqui um pouco na visão do Jung, eu preciso dizer para você que o arquétipo da mãe, então, ela vem oferecer pra gente essa gratificação imediata, né? Então, a gratificação imediata, ela vem desse arquétipo da mãe. E a promessa de gratificação futura vem do arquétipo do pai. Então, o que é importante a gente entender? Quando uma criança, e o Marcelo pode dando os pitacos dele aí, por favor, para ver se concorda ou não com a experiência dele. Quando uma criança ela não passa pela experiência da verticalização no encontro com o pai para ser levado para o mundo, para ser apresentado para esse mundo, ele acaba tendo algumas debilidades, principalmente com relação às demandas de futuro. É como se essa criança perdesse a capacidade de ver o futuro. Ela fica tão presa naquele ninho, ela fica tão arraigada naquele útero, né, que ela tem dificuldade de ir para a vida real, de levar a vida dela, de ir para a vida, de se sentir capaz, de sentir que tem a capacidade de construir o seu futuro, de ser independente, de fazer algo por si mesmo, certo? Isso fica um pouco mais debilitado e fica muitas vezes preso realmente na figura da mãe. Né? Fica ali sem conseguir fazer cortar essa ligação, certo? Por quê? Porque precisa o pai, na relação saudável, como que aconteceria isso, né? Então a gente tem lá a mãe e o pai, né? E aí essa mãe faz todo esse processo que a gente falou aqui até a horizontalização, né, da criança. Nesse momento ela encontra a figura do pai, ela passa a perceber a existência do pai, e aí ela começa a perceber também que esse pai ama essa mãe, né? E aí quando ele percebe que esse pai ama essa mãe, também há uma ruptura. Há uma ruptura. E que essa mãe ama esse pai. E que ele entende então que não é uma relação só mãe e filho, que existe uma relação homem e mulher. E aí nessa ruptura, ele passa a perder um pouco o interesse por essa mãe, e aí ele começa a ter interesse, e essa não só o homem, né, o filho, mas a filha também, passa a ter interesse em conhecer esse novo mundo, a conhecer esse novo lugar que é externo, que não é tão interno. Então, essa seria a dinâmica perfeita
Porque haveria então a ruptura da ligação com a mãe no momento certo. Porque haveria então o entendimento de que não há espaço para uma triangulação, certo? Não haveria espaço para uma triangulação e que essa criança então precisa aprender a seguir sozinha e ela vai então seguindo os passos do pai para os novos aprendizados que ela precisa ter, tá? O que acontece? Falando um pouquinho mais desse arquétipo, né? O arquétipo do pai que a gente procura, então, de uma forma mais assim concisa. A gente procura esse pai que conduz a maturidade, né? A maturidade corporal, a maturidade intelectual e a maturidade espiritual. O pai é o condutor dessa maturidade. Ele vai conduzindo o filho a essa maturidade. A mãe vai ser sempre o lugar do aconchego. A mãe, o arquétipo da mãe, sempre o lugar onde a criança, ou o adolescente, ou o adulto, ou enfim, não importa quantos anos você tenha, é o lugar onde você vai descansar. Mas o pai foi aquele que te levou e que te ensinou e te conduziu à maturidade corporal, intelectual e espiritual. É ele que vai te ajudar, é o arquétipo do pai que vai te ajudar e vai despertar em você a sua curiosidade corporal, a relação com a sua sexualidade, a relação com a sua intelectualidade e a sua relação espiritual. Com a menina, esse pai desperta pelo modelo em si, então ela vai atrás do modelo desse pai, né? Ela fala assim, eu quero ter um pai, eu quero ter um homem tão inteligente, tão bacana, tão cuidador, tão protetor quanto o meu. E o padrão dela fica um padrão alto. Isso quando a relação com esse pai é uma relação saudável, quando esse pai realmente está presente, quando esse pai realmente está ali e ele consegue ser justo, amoroso, benevolente, presente, ajudador, né? Então são os arquétipos positivos do pai que eu tô falando. O guia, mestre na exploração do mundo, o protetor espiritual, aquele que abençoa e envia para a missão, né? Então a posição do pai é abençoar e enviar para o mundo, certo? O pai que orienta, é o pai que orienta, que dá ordens, que põe ordem, que põe limites, né? Que tem a força e a governança. São esses os arquétipos masculinos. Então, essa menina, quando tem no pai esse arquétipo em equilíbrio, né? Ela vai, então, em busca de um homem à altura desse pai. Mas quando ela tem um pai que é prepotente, intolerante, violento, né? Ausente, que só quer curtir as coisas ou só dá dinheiro e nunca está presente, o que acontece, né, com isso? O que acontece com essa menina? Ela vai justamente, num processo de sofrimento, ela acaba encontrando um homem, né, que tenha essas mesmas características, ou até piores, porque ela sente que ela não merece um tipo de afetividade, um tipo de afeto realmente que a nutra e que a envie para uma vida melhor, né? Então ela acaba indo atrás dessa profecia, né, de um pai que não conduziu ela para uma maturidade corporal, nem uma maturidade intelectual e nem para uma maturidade espiritual, tá? A mesma coisa o menino. Quando o menino não tem esse pai, o que acontece? E aí vai para um outro lado. Além dessa questão, né, da parte de relacionamento que fica afetada em outro sentido. Em que sentido? Um homem, um rapaz que não tem a figura masculina, ele não consegue perceber aí sujeito a abuso e ainda acha que é normal. Exatamente, Rutinha, é exatamente isso, tá? Por quê? Porque o abuso já estava na casa, né? Então, uma menina que tem um arquétipo de pai em casa prepotente, intolerante, violento, ela entende que isso é normal muitas vezes, né? Eu estou generalizando porque às vezes, pelo temperamento da pessoa, ela tenta ir exatamente ao contrário, ela tenta buscar algo contrário, mas a frequência está instalada. É muito difícil, precisa primeiro curar, porque assim, as coisas não se resolvem na cabeça, as coisas se resolvem na frequência, na emoção. Então a cabeça compreende, mas se na minha emoção, se no meu coração eu ainda estou ferida, eu ainda estou sangrando, eu vou continuar na vibração. Por mais que eu entenda, eu não quero um cara assim, eu quero um cara que me valorize, porque eu não quero esse modelo, eu não quero passar pelo que a minha mãe passou, eu não quero sofrer o que a minha mãe passou, eu quero viver uma outra coisa.
Eu quero uma coisa diferente, eu não aceito isso que meu pai foi. Só que não curou a frequência. Você entendeu com a cabeça, mas você não fez a transformação dentro do seu coração. Você realmente não curou, você não reconciliou com esse pai. Você não entendeu dentro de você e a frequência ficou ali. E aí você vai direto, vai cheirar aquele cara que às vezes parece, né, que a gente brinca que é o Denorex, parece que é o bom, parece que é o certo, parece que é tudo aquilo que você odeia no seu pai, aí você casa com ele, aí você vai ver que ele é igualzinho ao seu pai naquela coisa que você mais odiava. Né? Por quê? Porque a frequência ficou instalada. Ou vai exatamente para o outro oposto, aí pega um cara, né? Você tinha um pai violento, aí pega um cara banana, não sei o quê, mas eu vou te dizer uma coisa. Experiência de consultório, experiência de muitos estudos. No fundo, aquele ponto que mais pega, digamos que seja o abuso emocional. Por mais que aparentemente aquele homem seja 100% diferente do seu pai, naquele ponto principal, ele vai ter a característica, tá? É uma aparência diferente, né? Não curou e aí passa a vida inteira atraindo o papai, é exatamente isso. E com relação ao homem, no que afeta? Afeta na maturidade, principalmente na maturidade, quando eu tô falando aqui da parte de relacionamento com outras pessoas, nessa maturidade corporal, nesse entendimento da sua própria posição enquanto homem, né? Nesse entendimento com a sua posição enquanto um homem que precisa ir para a luta, que precisa ir para frente, que precisa tomar as rédeas da sua própria vida, né? Que precisa fazer e acontecer, que precisa estar na sua posição, da sua energia yang, né? Então é como se tirasse daquele menino toda a sua potência da sua energia yang e trazendo muitas vezes uma apatia, uma dificuldade de lidar com as emoções e também o outro extremo, que é agressividade excessiva, violência extrema nesse homem que então não tem um controle emocional. Por quê? Porque ele está ligado com a energia da mãe, que não faltou. Então ele está vivendo mergulhado num mar de emoções que ele não consegue controlar, porque ele não foi enviado ao mundo, ele não aprendeu a interagir com o mundo, ele não aprendeu a ter uma postura de guerra, de ir lá e lutar pelo que ele quer. E aí o que acontece? Ele fica submerso num mundo de desequilíbrios emocionais, tá? Então é um homem que não consegue se posicionar e ter aquela força e a resiliência da energia yang. E aí isso vai prejudicando completamente essa forma desse homem lidar com a vida, lidar com o mundo, lidar com a energia do dinheiro, lidar com a energia da construção, da independência, de cortar o cordão umbilical, porque é a presença desse pai que corta esse cordão umbilical, né? E ainda tem um outro problema relacionado aos meninos, é que quando esse pai, por exemplo, é um pai que abandonou, foi embora, largou mãe e filho e foi embora e nunca mais apareceu, né? Normalmente esse menino se sente na obrigação de substituir esse pai para a mãe. Então ele jamais corta esse cordão umbilical, ele fica ali naquela prisão emocional, né? Dentro daquela prisão emocional, de estar, não que ele não goste da mãe, não é isso, mas ele não consegue ter a sua própria vida, ele não consegue ir para a sua própria vida, porque ele sente que deve e precisa estar ali com aquela mãe, cuidando daquela mãe o tempo todo, né? Então isso é um outro problema que gera para o menino com relação a esse abandono paterno, tá? Essa questão é tão importante e vital, e é por isso que a gente tem visto, né, uma quantidade de casamentos disfuncionais hoje em dia, né? Existe tratar e não curar, existe. Deixa eu tentar explicar como. Eu posso ir para um tratamento e não me curar nesse tratamento, né? Agora, quando eu realmente encontro a técnica que vai me ajudar, encontro o profissional que ressoa dentro do meu coração, né? Encontro exatamente o fio da meada, aí o tratamento cura, né? Mas não é todo o tratamento que a gente faz que vai curar a gente.
Até porque alonga, respira. Fala seu nome para mim que eu quero falar com você. Falar seu nome, não ficar te chamando de alonga, respira. Coloca com o seu nome aí pra gente interagir melhor. Até porque o que acontece? Quando a gente se coloca para um tratamento, né? A gente precisa entender que muitas vezes esse tratamento ele vai vir em forma de camada. Eu tenho falado muito isso com as minhas alunas, que é assim: imagina se Deus aparecesse hoje na sua frente. Hoje. E pudesse, porque ele tem esse poder, né? De tirar de você todas as suas dores. Oi, Cris! Então pronto, agora eu não esqueço mais. Cris Marques, alonga e respira. Então imagina, Cris, se Deus viesse para tirar toda a sua dor de uma vez só. Ele vai lá e arranca toda a sua dor. O que você acha que ia acontecer? O que ia acontecer? Provavelmente você ia morrer. Porque hoje você é feito dessa luz e dessa sombra, né? Nós somos feitos de silêncios e sons. Nós somos feitos de pausas e músicas. Então, não dá para tirar toda a dor de uma vez, porque eu tenho que tirar a dor e ganhar consciência. Não adianta arrancar a dor, Cris. Eu preciso ir tirando as camadas da cebola, ganhando um pouquinho mais de consciência. Aí eu tiro mais uma camada da cebola, e aí eu ganho um pouquinho mais de consciência. Aí, de repente, eu acho que eu tô nota 1000, que eu tô curadaça daquilo. E aí, de repente, acontece um evento e você vai de novo com a cara lá no chão. Pau! Você fala, meu Deus, ainda tem mais uma camada. Né? E aí você vai lá porque a cada camada da cebola que você retira de uma dor, você ressignifica aquilo e coloca outra coisa no lugar. Uma coisa chamada consciência. Tá? Então é preciso ganhar consciência enquanto eu sou curada. Então por isso que nem sempre a gente é curado de uma hora para outra. Assim, ó, pum! Você não consegue ser curado de uma hora para outra. Porque se você se despersonalizaria. Entende o que eu tô querendo dizer? É preciso ir construindo uma nova pessoa enquanto vai se tirando essa dor, enquanto vai se tirando todas essas camadas dessas faltas, dessas dores. Eu vou voltar um pouquinho aqui. A Lourdes falou, o mesmo se aplica no caso da morte do pai. O pai da minha filha morreu quando ela tinha 6 anos. Sim, Lourdes, sabe por quê? O que acontece? A criança, uma criança com menos de 7 anos, quando o pai morre, para ela é um abandono. Ela não tem essa ideia ainda, sabe? De que, morreu, não foi porque ele quis que ele morreu. E não, mesmo que ela passe aos 10, aos 12, e ela tenha essa consciência de que morte não é uma coisa que se tenha controle, né? Que ninguém morre porque quer, a não ser que seja uma questão de suicídio, né? Mas digamos assim, a pessoa morreu de morte natural, morreu de acidente, morreu, enfim, de uma doença. Para a criança até os 7 anos, quando existe essa ausência ou do pai ou da mãe, né? Para essa criança é abandono. Ela não entende que foi algo fora do controle de todas as pessoas, né? Então ela vai se sentir como se ela tivesse sido abandonada, rejeitada por esse pai. E uma coisa interessante, Cris, a gente está falando de ganhar consciência, e por que essa relação com o pai é tão importante? Porque assim como a mãe significa o inconsciente, o pai significa a consciência. E para ganhar consciência, eu preciso lutar por ela. É por isso que esse arquétipo é tão importante. É um arquétipo de força, é um arquétipo de luta. Não luta no sentido da violência, mas no sentido da tomar posse do que é meu, ir de encontro à minha vida, ir de encontro àquilo que me pertence, aquilo que é meu por direito. E então eu vou ali atrás disso. Então, quando você não tem esse arquétipo na sua vida, você não tem ninguém, né, que faça isso, e o pai morre, você sente esse abandono do mesmo jeito. A Lourdinha falou, entendi, ok. Marcelo falou, a falta do meu pai me fortaleceu como ser humano. Meu pai me abandonou quando eu nasci. Na segunda vez, quando eu era adolescente, novamente agora com 42 anos e 3 meses, meu pai cortou relações e foi morar em outro estado. No meu caso, foi mais sofrido o abandono atual do que quando eu era criança. É assim, Marcelo, é porque o abandono de agora está muito no seu consciente, você já é um homem, né? Então, fazer esse processo de perdoar, reatar,
depois se decepcionar de novo, né? E aí a ferida vai ficando retroalimentada. É como se uma coisa tivesse colocado um bálsamo, tá? Você foi abandonado, o pai não estava com você, e você teve que lutar pela sua própria vida, você teve que, junto com a sua mãe, né, lutar pela vida, fazer o que ia acontecer, e aí de repente ele volta, né, na adolescência, e aí você perdoa, e você tem toda aquela presença, de repente ele vai e te abandona de novo, olha aí, a confusão, né, emocional. E aí depois você perdoa de novo, e agora ele pega e some de novo. Então é muito difícil, né, essa recuperação desse sentimento. E é por isso que você fala assim, o abandono atual dói mais do que quando eu era criança, porque o de agora você tem mais consciência, e foi uma coisa em cima da outra, um fato em cima do outro. Então fica aquela sensação, eu mereço ou eu não mereço? Eu mereço ter um pai ou eu não mereço ter um pai? Eu sou digno de ter um pai ou não sou digno de ter um pai? E aí vem os sentimentos dúbios, e aí vem a raiva, e vem a sensação tipo assim, não, é ele que não me merece, é ele que não gosta de mim, é ele que é errado, né? Eu marco uma posição, mas é preciso olhar por trás dos véus, das camadas da cebola. Aonde está esse menino? Aonde está esse Marcelo que precisa ser acolhido, amado e respeitado? Compreender que nada disso tem a ver necessariamente com o seu valor, né? Que isso está ligado com uma dificuldade ou algum aprendizado que é necessário, né? Então é muito por aí. É ir olhando cada camada e se liberando e entendendo que isso é uma limitação desse homem, que ele precisa de cura, ele precisa se liberar de todo esse processo dele, e você fica com aquilo que é seu, ficando com aquilo que é seu, olhando para você, sendo hoje o bom pai de si mesmo. Assim como eu falo para as minhas assistidas, né? Vocês precisam ser a boa mãe de si mesmos. Os pais são falhos, são humanos, são carentes, miseráveis, cheios de dor como nós. Esse é um dos pontos que a gente precisa olhar, né? Quando a gente vai falar de relacionamento com pai e mãe. É entender que eles são humanos e que talvez eles tenham sofrido traumas muito piores do que os nossos, e por isso eles são como são e não conseguem ser melhor do que eles são. E aí, por que nós somos filhos desses pais? É uma outra pergunta que a gente precisa se fazer. Por que eu escolho, né? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou nesse lugar? Qual é a lição que eu posso aprender, né? E qual é a posição que eu posso ter, né? Então tá aqui. Estou feliz, me sinto curada na minha relação com ele, com o pai, né? A Shirley colocou. Exatamente, isso é incrível. Só que precisa olhar para ressignificar, né? Porque são aprendizados ocultos. Isso, Rutinha, a gente tem que olhar para começar a ressignificar. Cris, com psicanálise e com terapia energética. Tem coisas que estão ligadas a personalidades, a subpersonalidades que a gente cria com relação aos traumas, né? Então, às vezes é uma relação, para quem acredita no que eu tô falando, gente, quem não acredita, finge que não tá ouvindo, tá tudo bem. Quem acredita em vidas passadas, em traumas de vidas passadas, sabe que muitas das nossas... existem energias que são ligadas às nossas personalidades antigas, que passaram por alguns eventos traumáticos, que elas se reacoplam à nossa personalidade atual, né? Então, às vezes, uma relação dessa com pai e com mãe, ela tem a ver com algum evento passado. Então, a gente trata isso a nível de nível e subnível. Gente, a minha gata tá gritando. Ai, meu Deus do céu, o que você quer, Gaia? Pelo amor de Deus, meu bem. Você quer sair? O que tá havendo? Meu amor, se você estiver assistindo, abre a porta pra Gaia sair, tá? Não sei se meu marido tá assistindo na outra sala. Se tiver, meu amor, por favor. Marcelo, manda o WhatsApp pro Marco para ele pegar a Gaia aqui no meu escritório. Ah, Marco já chegou. Já veio. Pronto. Então, voltando a falar aqui, né, Cris, a psicanálise, ela é importantíssima. Por quê? Essa Gaia, né? Regina sabe. Então, a psicanálise é importantíssima. Por quê? Porque você começa a descascar essas camadas dos setênios, né? Então, você vai lá e vai fazendo uma compreensão,
começando a entender como é que funcionou os seus primeiros 7 anos de vida, depois até os 14, depois até os 21, você vai começando a fazer essa compreensão, fazendo essa retrospectiva, mas eu acredito que o tratamento energético também é muito importante, principalmente para pessoas que tiveram traumas muito fortes relacionados à paternidade ou à maternidade. Por quê? Porque isso está diretamente ligado com a sua identidade, né? Então a gente tem falado muito sobre autoimagem, sobre identidade. Deixa eu só voltar aqui. Marcelo falou, tenho muito orgulho da minha mãe que foi pai e mãe ao mesmo tempo. Sua mãe é incrível, eu conheço ela e eu amo muito ela. E você é um homem incrível também, te amo muito, Marcelo. Então, voltando aqui para Cris, né, falando sobre a questão do tratamento, é isso, eu acho que o tratamento energético ele é muito importante quando a gente viveu realmente situações bastante traumáticas com relação a qualquer coisa, mas a gente está falando aqui de pai e mãe, né, de pai especificamente, então é muito importante porque são feridas que criam subpersonalidades que acabam travando várias áreas da nossa vida, principalmente porque o pai está ligado com o quê, gente? Com o ir para o mundo, com realizar, com fazer, com tomar as rédeas da própria vida, seja para o homem ou seja para a mulher, né? Nós falamos um pouco aqui da questão afetiva, agora eu tô falando do ir para a vida, né? Do intelecto, da capacidade cognitiva, do pensar, do agir, né? De ter uma cognição saudável, né? Não reativa, mas ativa. Tudo isso está ligado com a função paterna na nossa vida. E se eu estou em dor, estou ferido, eu vou ter alguns tipos de desequilíbrio nessas áreas. Como eu falei, uma pessoa que tem essa ferida com o pai, ela acaba tendo o emocional dela bastante desregulado. Ora ela está extremamente passiva, outra ela está extremamente reativa. Ela não consegue entrar num processo de ser ativo. Ou ela está passiva ou reativa. Né? A falta do pai traz essa frequência, né? Ou da inação ou da reação e não da ação. E a gente, para a gente ir para o mundo, nesse mundo consciente, nesse mundo com a energia masculina, a gente precisa ir com a ação, com a consciência, com o equilíbrio, né, da mente, a mente equilibrando o corpo, o espírito, a alma, e a gente conseguindo então dar os passos que a gente tem que dar para a vida adulta, para poder construir algo, né? A Rutinha falou, eu super recomendaria uma pessoa que me ajudou demais, minha vida melhorou e mudou, recomendo a Regina Ribeiro, que é uma ótima terapeuta para esses casos, se você quiser. A Ruth está recomendando a Regina Ribeiro como terapeuta energética para o tratamento relacionado a essa área, então também recomendo, é muito maravilhosa. E a Marilda falou, boa noite, saudade, tinha 1 mês de idade e meu pai, o meu viajou para tratamento e voltou quando eu tinha 11 meses e eu o rejeitei. É uma reação a um abandono? Sim, é uma reação, uma reação de defesa, né? E na verdade também está relacionado ao fato de que você não se acostumou nem com a voz dele, né? Então havia aqui uma relação, uma ligação simbiótica ali com a sua mãe, era só você e a sua mãe. E de repente veio uma outra energia que nem ali, né, passeando pela casa estava. Então realmente passa por aí. Você realmente não queria ninguém se metendo na sua relação com a sua mãe, né? Porque era um momento que você queria só ela só pra você. A Lourdinha falou, ainda bem que consegui resolver tudo com meu pai antes dele falecer. Falei tudo que queria, pedi perdão e perdoei também. Entendi tudo que nós dois vivemos, todas as nossas dificuldades. Lourdinha trouxe um ponto muito foda agora, né? Quando ela fala, pedi perdão e perdoei. Entendi tudo que nós dois vivemos, todas as nossas dificuldades. Quando eu trago a música do Fábio Júnior, ele fala assim, né? Eu acho muito legal o final da música, que ele vai contando, pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais. Muito mais que 2 grandes amigos. Pai e filho, talvez. Ele tá confuso, porque assim, ele tá buscando o arquétipo do pai. Ele quer aquele pai que esteja ali com ele, o pai ativo, o pai presente, mas esse pai já tá no declínio, ele já tá envelhecendo, esse pai já não tá tão bem, né? Não é mais aquele pai da infância. E ele tá confuso, porque ele tá magoado com esse pai e desejando muito esse pai. E aí ele fala, pai, pode ser que daí você sinta, esse pai tá afastado.
qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Esse filho está reconhecendo que esse pai é um homem e que esse homem tem dor. E reconhecer isso, que esse pai é humano, que esse pai não é divino, que esse pai não é onipotente, onipresente, né? Causa um estranhamento no filho, causa uma grande dor nesse filho. E aí ele fala, pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo, tô tentando, vivendo e pedindo com loucura para você renascer. Eu quero aquele pai, eu quero meu pai herói, eu quero aquele pai que brincava comigo, eu quero aquele pai que me ensinava, que me trazia curiosidade, que fazia eu me sentir indo para o mundo, vivo, né? Então ele tá ali falando com esse pai, eu tô com loucura para você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Eu só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor para você. Esse pai se ausentou, esse pai já não consegue mais estar presente. Gente, bota coração para mim que isso aqui é bonito. Pode botar. Bota os coração aí, Rudez, manda o povo botar coração. Isso aqui é muito show. Ó a pessoa pedindo coração, olha só. Então ele fala, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor com você. Ele tá falando disso magoado, ele fala assim, eu não faço questão de ser tudo, porque ele, na verdade ele faz, porque ele já foi, ele já se sentiu tudo desse pai, ele já se sentiu o mundo desse pai, né? E aí ele fala, só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor com você. É aquele misto de sentimento de encontrar o pai real, né? O homem real, daquele pai imaginário, do arquétipo do pai perfeito, né? Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa, fala um pouco, tua voz tá tão presa, nos ensina esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Ele tá falando assim, volta pro jogo, eu preciso aprender com você, volta pra mim, volta pra vida, né? Porque esse é o arquétipo do pai, o pai que vai pro jogo, nos ensina esse jogo da vida. Ele pede isso pro pai, porque é o pai que vai ensinar o jogo da vida para esse homem, para essa filha, para esse filho, né? E aí ele fala, pai, me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança. Mas olha as contradições, me perdoa essa insegurança. Ele tá inseguro, mas ele tá tentando mostrar pro pai que ele é forte, que ele é um homem. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo, nos teus braços você fez segredo, nos teus passos você foi mais eu. Ele tá dizendo assim, é difícil para mim entender quem é você hoje, né? Mas eu não sou mais aquela criança, se abre comigo, né? Eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo pulou no seu colo. Agora eu sou inseguro, mas eu não tô morrendo de medo, né? E aí ele fala, nos teus braços você fez segredo da sua dor. Nos teus braços você foi mais eu. O pai se renova no filho, né? Então ele está dizendo assim, volta a se renovar em mim, né? Me põe nos teus braços, retoma essa coragem, eu quero ver você de novo, eu quero ver o meu pai herói, eu quero ver você aqui. E aí ele fala, pai, eu cresci, não houve outro jeito. Ele está querendo aquele pai lá de trás, né? Eu só quero recostar no teu peito para pedir para você ir lá em casa. Porra, é foda. E brincar de vovô com o meu filho no tapete da sala de estar. Então ele tá falando assim, vem ser o meu pai de novo, né? E vem ser aquele cara que você era pro meu filho. Eu quero que ele te conheça. Eu quero que ele veja você. Eu quero que ele saiba quem é você, o mesmo cara que eu vi, né? Eita, não... lasqueira! A terapeuta tá chorando, gente. Eita, nós! Jesus, misericórdia! Eita! Ai, Jesus, ó. Eu só não me escondo não, gente. Tô sensível, vamos embora. Então vamos lá. E aí ele fala, pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é muito mais que um amigo. Então ele tá falando assim, eu reconheço, né? Eu reconheço esse pai. Eu reconheço esse herói que você foi pra mim. E também reconheço o bandido que você foi. Tudo que você me roubou, tudo que você não tá me dando.
né? E aí ele fala: hoje você é muito mais que um amigo. E aí diz: nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Pai. Chama pai herói. E aí eu quero que vocês entendam a questão bonita do final, que ele fala assim: pai, você foi meu herói, meu bandido, hoje é muito mais que um amigo. E a primeira frase que ele fala lá em cima é: talvez haja tempo para a gente ser muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez. Então ele tá no começo da música lamentando, né? Que hoje ele tem que ver esse pai como um amigo, como um homem igual a ele. Ele tá com saudade daquele pai herói, daquele pai que suprimia toda a sua dor, que escondia toda a sua dificuldade para levar ele no colo. Ele tá frágil, ele tá precisando desse pai. Só que conforme ele vai falando com esse pai, conforme ele vai olhando e botando para fora toda essa dor, ele vai se curando. E aí no final, ele percebe que tudo que ele precisa é ser apenas amigo desse pai, né? Então ele diz: tá bom, pai, você foi meu herói, meu bandido, hoje você é muito mais que um amigo. E aí ele fala assim: eu já entendi. A forma para a gente poder se relacionar hoje, eu como homem e você como homem, é essa: eu te vendo como um homem, como eu, não como um herói. E aí ele fala: nem você nem ninguém tá sozinho. Eu tô aqui com você. Então hoje eu também posso ser um pouco seu pai, se você precisar. Você faz parte desse caminho, de todo o caminho que ele trilhou e que hoje eu sigo em paz. Junto com o meu filho, no tapete da sala de estar, e eu só quero que você esteja comigo também, né? Mas tudo bem, eu entendo que você não é mais o pai herói, né? E aí ele fala: pai, paz. Então, essa música para mim tem todos os passos daquilo que a gente entende como um processo de cura, que é primeiro a ilusão do arquétipo do pai, o pai invencível, o pai que precisa ser toda essa fortaleza, que precisa cuidar, que precisa prover, que precisa pôr ordem, que precisa gerar vida, que precisa mandar para o mundo, que precisa liderar, né? E aí ele tem toda aquela ilusão. E aí, de repente, a ilusão é desfeita, porque esse arquétipo não é suprimido. Ele começa a perceber que esse homem, que esse pai não é pai, que ele não é o super-herói, que ele não é o Superman, que ele não é o Batman, mas que ele é um homem que sente dor, né? Um homem abatido muitas vezes, um homem que fez coisas que passando por cima das suas próprias emoções, mas não porque ele fosse um super-herói, né? E aí ele vai tendo que olhar para toda essa dor, para todas as dificuldades desse pai real, desse pai não realizado, desse homem que muitas vezes não se realizou, que não foi feliz em muitas áreas da vida, que não teve sucesso em tudo que fez. E ele vai tendo que lidar com essas decepções com esse pai, né? Até que ele fala: eu só queria você de novo aqui, eu tô com saudade disso. Mas ele começa a perceber que é um pedido insano, né? E aí ele vai entrando num processo de compreensão e dizer: tudo bem, eu tô conseguindo olhar pra tua dor e vendo que a tua vida talvez tenha sido mais difícil que a minha. E que talvez tudo que você não conseguiu fazer e me dar e me entregar foi porque você nem sequer recebeu. E talvez você tenha feito melhor até do que aquilo que você me deu. Talvez você tenha suprimido e ido além de todas as dores que você viveu. E você talvez tenha sido o melhor pai para mim do que você teve, né? E eu entendo a tua humanidade agora. E eu te perdoo. Eu perdoo você. E eu te aceito como você é. E aí entra num processo de maturidade, onde dois homens, onde pai e filho, ou filha e pai, conseguem se ver como seres humanos, né? E entra nesse processo de não expectativas, de perdão, né? Esse pai também é um filho ferido, exatamente. É exatamente esse ponto, Ellen. Esse pai também é um filho ferido, né? Então, quando a gente começa a humanizar essas figuras, tirar essa figura do pai, né, de um lugar de pódio, de um lugar de
de superioridade, de um lugar de super-herói, e começa a colocar ele nesse lugar de humano, e a gente começa a perceber então que precisa perdoar a ausência, que precisa perdoar a violência, que precisa perdoar o abuso, que precisa perdoar o abandono, que precisa perdoar a rejeição, que precisa perdoar tudo isso para que você possa construir uma identidade, sendo o bom pai de si mesmo, sendo a boa mãe de si mesma, né? Conseguindo então fazer essa reconstrução de dentro para fora, né? Então tá aqui, meu pai era muito bom, viajava muito para sustentar a casa e não ficava muito em casa, faleceu quando tinha 17 anos, estou compreendendo bastante. Isso, Dai, porque não é uma coisa que você consiga lidar racionalmente, né? Na sua cabeça, fala assim, por que que ele trabalhou tanto? Por que que ele viajava tanto? E ele morreu e eu não tive ele. Isso causa uma dor. É preciso perdoar isso. É preciso se perdoar por cobrar isso de um pai que não tinha como fazer diferente, né? E é preciso perdoar esse pai, dizer, eu perdoo, pai. Eu perdoo você, né? E aprender a lidar com essa falta. É humanizar esse pai, né? É humanizar esse pai. Cris, eu faço tratamento sim. Tem outras terapeutas aqui também que estão na live que também fazem. Qualquer coisa, depois manda um direct pra mim que a gente conversa, tá bem? Sem problema nenhum. E aí, como a Ellen falou, são 2 homens feridos. São 2 homens feridos. Quando a gente tá falando homem em termos de humanidade, né? Porque são mulheres e homens, né? Feridos na sua identidade, na sua saudade. Para mim não tem saudade maior do que essa, né? Por isso que eu me emociono com essa canção. Também lembro muito do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Então é uma saudade que não termina, porque a gente tem, né, a lembrança daquele pai herói, daquele pai que fazia um monte de coisa, que também fez um monte de besteira, né? Mas que teve muita coisa positiva, que me apresentou muita coisa, um mundo de possibilidades, né? A intelectualidade, o trabalho, a energia do trabalho, a energia do dinheiro, a energia de fazer, né? De se fazer, de se construir. Eu devo muito isso a esse cara que era extremamente criativo e solar, né? Com outros defeitos, né? Ah, a minha irmã tá aqui, sorria, Jojo, mas sorria pra mim. Ela tá cantando um pedaço da música que o meu pai fez pra mim, ela quer que eu desabe aqui, né? Ela tá escrevendo aí um pedaço da música que ele escreveu pra mim. Assim eu desabo. Ai, meu pai da glória. Né? Então, é isso, essa ausência que não termina, mas que esse choro não é um choro de tristeza, né? É um choro até de uma alegria, de saber que muito do que a gente tem a ver tanto com as coisas boas que esse pai nos proporciona e também com as dores que esse pai nos proporcionou, né? Porque não é só flores. As relações não são só flores. As relações têm as suas dores, os seus amores, os seus horrores, e a gente tem que aprender a lidar com essa humanidade dos nossos pais, né? Do nosso pai, da nossa mãe, não só dos pais. É lidar com dessa forma humana. Eu tinha um monte de coisa para falar, gente. A gente foi para um outro lado aqui. Foi muito interessante isso, né? Porque eu acho que a gente foi para um lado muito interessante, que é o lado de compreender que esse homem, né, que a gente chama de pai, esse homem que é o nosso progenitor, que nos deu a vida, que nos trouxe essa energia do sol, essa energia da vida, de ir para a vida, de ir à luta, né? Era um ser humano falho, com suas dores, vivendo o seu melhor dentro das suas possibilidades. Meu pai errou muito comigo, mas eu não duvido que ele morreu tentando fazer o melhor, né? Então, assim como outros pais que não estiveram tão presentes, mas que também fizeram aquilo que podiam. E algo que eu sempre trago, né? Se você não tem nada para agradecer sobre o seu pai ou sobre a sua mãe, você diz assim, não tem nada, nada. Uma coisa você pode agradecer, é a sua vida. Outra coisa, né? Existe um pai que não falha. Só tem um pai que não falha, né? Na Terra. O que não existe. Né? Isso é importante que a gente saiba.
Na Terra, na 3D, só existe um pai que não falha, que não vai te magoar, que não vai te machucar, que não vai errar com você. Só aquele que não existe, né? Então, não existe. Agora, tem um pai que é representado. Eu não falei disso na live da mãe, mas existe essa coisa, né? Da questão da divindade como pai e como mãe, né? Então, o divino mãe e o divino pai, né? A divina mãe e o divino pai. Então, não importa, eu não estou falando de religião, eu estou falando de um arquétipo da criação, eu estou falando do arquétipo de Deus, o Deus criador de todas as coisas. Esse Deus que te criou, que ele é onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele cuida de você, ele sabe o que é melhor para você, ele fez um projeto de vida para você. Né? Quando a gente brinca, quando Deus te desenhou, ele estava namorando, ele fez um projeto para você viver nessa vida. Então, olha para cima, você agora, por isso que o pai da terra representa a verticalidade. Lembra que a gente falou sobre autoimagem e identidade? Né? Olha, se o teu pai da terra não foi legal, olha para a verticalidade, olha lá para cima. Olha para quem projetou você. Olha para esse Deus que projetou, né? Toda essa beleza que você é. Olha para lá está a sua provisão. Lá está o seu modelo, lá está todas as suas referências. É nesse Deus que está lá em cima, né? Então, olhando para essa verticalidade, você encontra esse pai. E aí você aprende o que? A ser o bom pai de si mesmo, de si mesma, a boa mãe de si mesma, se autocuidando. Por isso que tem muitos adultos que se abandonam, né? Não foram bem cuidados, não foram bem amados, então não conseguem se cuidar, se abandonam. Eu proponho para você hoje que você dê um não para esse abandono, sabe? Para essa busca incessante de que alguém cuide da sua vida, essa busca incessante para que alguém resolva os seus problemas. Você é o bom pai de si mesmo, você é a boa mãe de si mesma. A Cláudia colocou no filme A Cabana, mostra isso claramente como um pai que fere também foi ferido, exatamente. E é assim, sabe? É dessa forma. Ninguém fere se não tiver ferido. Uma pessoa curada, uma pessoa santificada, uma pessoa equilibrada, ela não magoa e não machuca o outro. Então, você tem o poder de parar esse ciclo de maldição. Você tem o poder de mudar a epigenética da sua família. Você tem o poder de falar, chega, basta. Eu não vou mais ficar condenando aqueles que vieram atrás de mim. Eu vou olhar para eles com compaixão. Eu vou olhar para essa humanidade e eu vou cuidar de mim. Eu vou ser melhor para mim mesmo. Porque eu mereço isso. Os meus pais não fizeram nada de errado comigo pelo fato de eu não merecer. Eles fizeram porque eles achavam que eles não mereciam uma vida melhor. E isso que você precisa entender. Quanto mais aumenta o nível de consciência, mais a profundidade da cura. Entende? Quanto mais consciência você tem, mais cura você tem. É aquilo que eu falei, eu tiro uma camada de dor e coloco um pouquinho mais de consciência. E você que está aqui nessa live, comigo hoje, você tem consciência. Se você não tem consciência, você está em busca dela. E a primeira coisa que eu te falo, quando você desligar essa live, entra numa oração, uma mentalização, se você tiver muita dor, e pede para o Pai da verticalidade te ajudar a perdoar o Pai da Terra, para limpar o seu coração. Pede um banho de água crística no seu peito. Pede para lavar a tua alma dessas dores. Pede que Deus te mande a provisão, que o seu eu superior fale com você e que te dê o caminho e a direção, a sustentabilidque para que você possa encontrar o teu caminho de cura, o teu caminho de cura. A cura não é instantânea. Lembre-se que eu falei desde o começo. Se você quiser uma cura instantânea, você vai deixar de existir, né? Então, deixa esse rio de água viva te purificar. Deixa esse vento solar limpar você. Deixa essa chama violeta transmutar toda essa dor, né?
E a Ellen falou, eu elegi Deus como meu pai, meu super-herói lindão. Exatamente. É a verticalização do relacionamento, pai e filho. É isso mesmo, Ellen. É essa verticalização e, principalmente, perdoar o pai da terra. Porque o pai da terra era humano, falho, miserável, carente, cheio de dor, assim como você, assim como nós. E essa consciência, né? Entender que os nossos pais são miseráveis, carentes, cheios de dor, feridos na sua essência, feridos na sua capacidade de existirem, de serem eles mesmos, por coisas que talvez você nem possa imaginar que eles passaram. Talvez eles nunca tenham tido a coragem de te contar. E chegou a hora de você então ser generoso e compreender que você já é um adulto e que agora você pode ser mais que um amigo e dizer para o seu pai e para sua mãe, nem você nem ninguém está sozinho. E você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Mas hoje eu entendo a tua humanidade. Hoje eu entendo a sua dificuldade. Né? E eu entendo que você foi o melhor do que você poderia ter sido por aquilo que você recebeu. E é isso, gente. Deixa lavar, deixa sair, deixa ir embora. Sim, eu perdoo. Meu pai nunca soube que era o amor da minha vida. Fala isso pra ele hoje, Rob. Bota a mão no seu coração e diz: aonde quer que você esteja, saiba que você era o amor da minha vida. Fala isso pra ele hoje. Não existe tempo e espaço, gente. Não existe isso. Só existe pra gente que tá aqui na 3D. Mas o amor é uma energia que ultrapassa e transpassa tempo e espaço, para frente e para trás. O tempo todo o tempo. E aquilo que hoje parece impossível, daqui a 5 minutos, pode ser completamente diferente para você. Deixa limpar o teu coração. Libera perdão. Olha para esse homem com esse olhar de misericórdia, compreendendo que talvez ele tenha sofrido abusos, dores, violências, abandonos, rejeições muito mais violentas do que você possa imaginar. E que ele só está reproduzindo isso, talvez seja 10% do que ele passou. E você fica com aquilo que você veio aprender dessa situação. Eu sei que tem situações muito duras, mas limpar isso vai fazer você limpar a sua epigenética. Não deixar com que essas maldições, essas dores se repitam ciclicamente na história da sua família. Deixa ir. Deixa embora todo o abuso, deixa embora toda a violência, deixa embora todo o abandono, deixa embora toda a injustiça, deixa embora toda a humilhação, deixa embora toda a fome, toda a falta de abraço, deixa embora, vai mandando embora agora, vai mandando, vai embora tudo, vai embora, libera tudo isso, vai liberando agora, vai liberando o teu coração. E mais uma vez, deixa essa chuva de água crística limpar o teu coração. Deixa esse vento solar bater dentro de você. Vai respirando, vai soltando isso. Vai respirando, vai soltando. Vai liberando isso. E vai dizendo, eu perdoo, Pai. Eu perdoo. Eu te entendo agora. E eu faço questão de te liberar disso. Eu te libero dessa prisão. Vai limpando. Vai liberando. Vai deixando mais essa casca dessa cebola cair. Vai deixando ir embora. Vai deixando ir. Tá bom? Era isso. A Val perguntou, Ellen, se você vai dar alguma dica do que fazer amanhã quanto ao portal.
ela responde para vocês lá no grupo Terapia em Ação, lá no Terapeuta Master, ela responde isso para vocês. E a Cris falou, limpar isso não é ficar no passado. Quando a gente limpa, a gente para no tempo em que a gente queria a cura. Passa o tempo e a gente perde tantas coisas boas e oportunidades. Sim, limpar e vir para o presente, né? Não significa... tem pessoas que passam por questões, né, com a paternidade, com a maternidade muito difíceis. Quem tem mães narcisistas, quem tem pais realmente abusivos e violentos, é difícil voltar a ter um convívio, muitas vezes, né? Às vezes o pai nem está mais vivo. Mas liberar perdão é uma cura para si mesmo. E mais importante, assumir essa paternidade. Dizer, eu vou ser o bom pai de mim mesmo, eu vou ser a boa mãe de mim mesma. Não importa o pai que eu tive, não importa a mãe que eu tive, não importa os erros dos meus pais. Eu vou cuidar de mim e eu vou olhar para cima, né, para a divindade. Eu vou estar em conexão com aquele que me criou e eu vou estar em conexão com a energia também divina da criação, a energia da maternidade da criação, a energia de Gaia, da própria terra que nos acolhe, né? Então você entra em consonância com essas frequências e você é alimentado. E é isso que eu proponho para vocês. O arrependimento abre espaço para o amor entrar. Exatamente. Dai, exatamente isso. A Ellen falou, a dica é meditar e liberar, perdoar e limpar. Se posicione com a intenção de limpar. O pessoal tá pedindo a Ellen para você fazer alguma coisa. Aí a Marilda falou, arrasou, gel, despertar para a leveza. Isso mesmo. Ellen, vê aí o que você pode fazer por essas meninas com esse portal do perdão. Vamos trabalhar esse perdão? Olha que coisa, né? A gente nem combinou nada. Então, vamos nos posicionar, vamos nos abrir para esse perdão, vamos abrir o nosso coração, né? E vamos deixar fluir esse rio de água viva, esse amor, esse perdão, e deixar e sair desses arquétipos, né? Sair dessas questões, né, de pai tem que ser isso, mãe tem que ser aquilo. Não. Eu tenho a mãe que eu preciso, eu tenho o pai que eu preciso, por aprendizado que eu preciso, e eu vou perdoar, e eu vou liberar, e eu vou ser a boa mãe de mim mesma, e eu vou ser o bom pai de mim mesmo, e eu vou me lavar. Eu vou deixar fluir. A Cris falou, essa live é uma sessão de psicanálise, que bom. Meninas, a Consciência da Manhã falou, amei, a live linda. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, pela interação. Um beijo no coração de cada um, que vocês recebam aí essa frequência de amor, de perdão, de liberação. Que vocês possam ser livres, verdadeiramente, né? E ser livre é tomar as rédeas da própria vida, é perdoar, é parar de responsabilizar os outros, né? É tomar as rédeas da sua própria vida, é conduzir o seu carro, é conduzir a sua vida, né? Liberar espaço para que o amor possa entrar, para que o amor possa fluir, para que você possa ser um ser que emane amor, né? Nessa frequência mais alta, nesse amor ágape, que é esse amor que é de humano para humano, né? Quando a gente olha para o nosso Pai com esse amor de humano para humano, a gente consegue, então, ter menos julgamentos e liberar muito mais. Amo vocês. Quinta-feira tem live Ressoar com as meninas aqui. Nós vamos trazer um tema bem legal. Estejam ligadinhos com a gente, tá bom? Um beijo bem gostoso no coração. A Val falou, obrigada pela elucidação, é muito bom entender o poder de fazer a governança. Obrigada, lindona. É isso mesmo, isso é o do governo, Val. É se governar, é olhar para dentro, dizer assim, eu vou me governar. É essa energia que tem que vir de dentro de mim, tá bom? Um beijo. Parabéns, essa transborda essência, auxilia curando nossas almas. Eu amo vocês, eu amo estar aqui, eu amo muito. A Sônia, intensa e profunda, mais uma vez gratidão. Meu nome é intenso, sou intensa, né, gente? Amo vocês, um beijo, Cris, por estar aqui também, Crisago. Um beijo bem gostoso. Um beijo, amo vocês. Bora escangalhar os traumas tudo por aí? Quem tá disposto a escangalhar mais um trauma aí, gente? Vamos escangalhar esse negócio todo! Bora ser feliz, bora escangalhar tudo! Beijo no coração.
Amo vocês. Ai, que vontade de não parar, gente. Amo vocês. Um beijo. Beijo, beijo, beijo.